Muito bom. Eu sou o Ricardo Ferreira. E eu sou Valéria Galvez. E este é o Segredos da Mente, no nosso bate-papo semanal. Hoje vamos tratar do tema bem-estar psicológico, que é acho que a base da existência humana está em se você se sente bem ou não com a sua vida, né? Tem muita gente que confunde bem-estar com objetos materiais, né? E não tem nada a ver. Tem gente deprimida em todas as classes sociais, né? Então, se fosse a questão material que resolvesse o bem-estar, não teria gente com dinheiro no bolso deprimido. Só que tem, né? E, no entanto, tem pessoas que muitas vezes têm muito poucos recursos materiais e têm um estado de felicidade espetacular, uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde, bons relacionamentos. Então, dá para se perceber que o segredo está em algum outro lugar que não na matéria. Então, essa é a proposta para a gente começar o bate-papo de hoje. Como é que você vê isso, Valéria? Eu acho que também tem a ver, né, como você está falando, sobre essa parte da matéria, né, ela completar, né, no sentido de plenitude ou não, né, para o ser se tornar feliz. Na verdade, é um estado de ser, né, porque você tem momentos felizes, independente do ter. Uhum. Você tem aquela felicidade, é um estado teu, né? Por algo que você conquistou, por algo que você realizou, ou por você estar aqui no aqui e agora, com saúde, né? Eu acho que tem a ver com estar pleno, né? Porque quando a gente não está pleno naquilo que a gente está fazendo, pela metade, é aí que vem o que você começou falando sobre um estado depressivo, a falta de algo, acho que é por aí. O que você acha? Então, esse estar pleno que você mencionou é muito legal, porque isso leva a refletir sobre o que cada um veio fazer aqui. Porque o estar pleno meu vai ser diferente do seu, que é diferente do outro, do outro, do outro. Cada um tem um estar pleno. Esse estar pleno vai estar relacionado em você estar fazendo o que é para você fazer. Eu vi, inclusive, uma fala interessante, que o indivíduo falou assim: pense como se hoje fosse o último dia da sua vida. O que você estaria fazendo? O que você gostaria de estar fazendo? E aí você fala, se hoje fosse um dia, eu queria estar fazendo isso, 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 isso. Então, essas coisas que vem na sua mente são as coisas para você fazer todo dia. Porque, na verdade, ninguém sabe se hoje é ou não é o último dia da sua vida, né? Certo? E a gente Sim. fica adiando, não, deixa, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou telefonar para aquela pessoa, depois eu vou falar com fulano. Como se a vida fosse eterna, e não é, ninguém sabe quanto tempo vai viver, né? Você vai viver um tanto aí. Quanto que é? Não temos a menor ideia. Então, quando você identifica o que você estaria fazendo se hoje fosse o último dia da sua vida, então você está muito mais perto do que é de verdade o estar pleno, né? O que será que você vai fazer aqui, né? Quais são as coisas prioritárias? E aí você identificando essas coisas, fazendo essas coisas prioritárias, naturalmente você vai entrar num estado de felicidade, de satisfação, né? E se você está fazendo o que te deixa bem, você não tem tempo para brigar com os outros, não tem tempo para aturar confusão, não tem tempo para ficar fazendo crítica e vendo os defeitos do mundo, você segue o seu rumo. Isso muda tudo. Fez algum sentido isso? Sim, com certeza. E algumas pessoas podem até, na hora que a gente pergunta se fosse seu último dia, o que você gostaria de fazer, de repente ela pode até nem saber Uhum. o que ela gostaria de estar fazendo. Não sei, deixa eu ver. Aí a pessoa responde, são tantas coisas que eu gostaria de fazer, mas fala uma. Uhum. E a pessoa não consegue identificar uma coisa, né, mais importante. Então, é aquela coisa de estabelecer prioridades, de foco, né, de concentrar, né, a energia. E aí dá esse estado de plenitude, de estar pleno naquilo que você está fazendo, né?
Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que ela gostaria de estar fazendo. Você sabe que muitas vezes eu escuto resposta como ir para farra, sabe? Tem um cliente que eu atendi, o cara tem 107 anos, eu fiz essa pergunta para ele, ele me disse assim, sexo, drogas e rock and roll. Eu falei, é muita Tem matéria, né? Bem pensado, matéria, corpo. Né? o cara está perdido na viagem, né? Por quê? Porque se a gente pensar assim, como funciona um ser unicelular, uma ameba que só tem uma célula, ela só faz duas coisas. Ela se reproduz, né? E ela sobrevive. Então, Sim. se você imaginar que a maioria da população humana também só faz isso, se reproduz, aumenta o número de filhos, o número de gente no mundo e sobrevive, né? Come, bebe, dorme, ganha alguma coisa no meio e tal. Então, nós podemos dizer que a maioria está se comportando como amebas de luxo, né? Que tem todo esse equipamento humano para viver, mas só faz a coisa que um ser unicelular faz, né? Nunca parou para pensar o que seria legal eu fazer, além de comer, beber, dormir, reproduzir, né? Não tem mais alguma coisa que faria sentido? Percebe que a gente começa a se tornar diferente dos seres animais, né? Quando a gente faz essa pergunta. Sim, porque a gente fala que a gente é do reino animal, mas nós não somos do reino animal. Nós somos do reino hominal. E Uhum. temos uma mente, nós temos um livre-arbítrio que nos difere do reino animal. Então, a humanidade, a maioria, pelo menos hoje, ela está, como você mesmo citou, sobrevivendo e trabalhando só as necessidades básicas. Então, é uma alegria no final de semana, com um show, com churrascão, alguma coisa assim, não desmerecendo, né? Mas é só aquilo. É o trabalho, 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 e aí depois eu tenho que ter uma válvula de escape, porque senão também eu não aguento. Então, sempre pela coisa da matéria, do corpo, da satisfação, né? Estou nesse âmbito, né? Só que a gente pode e deve ir além. Porque nós não viemos aqui só para isso, não é isso, Ricardo? Uhum. Sem dúvida. Se a gente fosse aqui para fazer só coisas animais, nós seríamos animais. Se nós somos humanos, dá para ter uma pista aí que a tarefa que foi incumbida para nós é um pouco diferente, né? E eu fiz uma pergunta recentemente assim: você está vivo ou você está fingindo? Sabe? E aí publiquei isso e deu bastante comentários, compartilhamentos, porque o que é estar vivo, né? O que é estar vivo? A maioria das pessoas nem sabe o que é estar vivo, mas a maioria das pessoas pensa que está vivo porque o coração está batendo, né? Está vivo se a tua vida tem algum sentido além dessas necessidades fundamentais, que é comer, beber, dormir, reproduzir, sobrevivência, né? Tá, se você está fazendo isso, tudo bem. Do ponto de vista animal, você está vivo, mas do ponto de vista humano, não, você não está vivo. Para você estar vivo como humano, precisa ter um algo mais. O ser humano ele é capaz de perguntar, tá? Perguntar, ué, por que que isso é assim? Por que que eu estou aqui? Por que que eu existo? Para onde que vai essa minha vida? A partir do momento que você consegue perguntar, você já se diferenciou de todos os reinos anteriores, sejam lá animais, vegetais ou mineral, o que for. E a partir do momento que você pergunta, toda pergunta merece uma resposta, né? Só que pensar, né, perguntar vai desencadear um pensamento. Né? Muita gente fala para mim, mas o que é pensar? Pensar, só pensa quem consegue perguntar. Se você não executa a pergunta e não busca a resposta, você não pensa. Ah, mas eu penso sim, eu assisto Big Brother, né? Isso não é pensar, isso é ter pensamentos, né? Passa um monte de coisa na cabeça lá, que é desfile de moda, marcas de coisas para você comprar, as opiniões de um monte de gente que não é você, a opinião dos outros, né? Tudo está passando na sua mente. Só que isso não é pensar, isso é ter pensamentos. É como se você estivesse assistindo TV na sua cabeça. Né? É o que os orientais chamam de vrites. Né? Então, o que é um vrite? Vrite é um pensamento que não é seu, ele está só passando na sua mente.
Ao passo que, se você for pensar, então você precisa ter uma pergunta e buscar uma resposta. Mas e se eu não souber a resposta? Que ótimo que, se você não souber, você vai descobrir, né? Estou perguntando uma coisa. Por que eu existo? Ou para que eu existo? Né? Porque quando eu pensar por quê, eu estou olhando para trás, né? De onde eu vim? Por que eu existo? Porque meu pai e minha mãe um dia me conceberam e foi permitido que eu existisse. Então, pronto. Aí eu descobri por que eu existo nesse sentido físico. Vamos falar assim, de uma forma bem rasa, né? Agora, para que eu existo? Aí já direciona o pensamento para o futuro, né? Para que eu estou aqui? Né? E aí, essa busca da resposta é que ativa todo o nosso potencial e nos deixa com um sentido para a vida. E eu acrescento, eu atendo várias pessoas como psicoterapeuta, né? E eu vejo que a maioria absoluta das patologias é justamente a falta de sentido para a vida. Sim. Sentido, numa pessoa vai deixar ela ansiosa, na outra pessoa deixa ela depressiva, o outro vira bipolar, e cada um vai crendo. Isso aí são rótulos patológicos, né? Que a ciência psicoterapêutica vai rotulando. Aí tem um livrinho internacional, o DSM-5, que é impressionante. Assim, tem milhares de patologias catalogadas, né? É como se você tivesse um dicionário e olhasse lá, essa palavra quer dizer tal coisa. Mas se você olhar no dicionário e ver uma palavra, não gera cura, não gera bem-estar. Na verdade, eu nem estou muito interessado no significado de uma palavra. Eu quero mais estar bem, né? Ter a minha vida bem, conviver bem com as pessoas, ter um sentido para a minha vida, né? E isso dá alegria no coração. Toda vez que uma pessoa se aproxima de um sentido para a sua própria vida, vem alegria no coração. E essa alegria no coração se revela como saúde, como bem-estar, com clareza mental, e vai acontecendo. Fez algum sentido, Valéria? Ou estou muito doido hoje? Não, todo sentido, com certeza. Nossa. É bem por aí, eu concordo plenamente. Qual é o teu propósito, né? Uhum. De vida, qual é o teu propósito? Né? Que nós somos o que nós pensamos e sentimos, né? Nós não somos só o que nós comemos, né? Nós somos o que sentimos e pensamos, né? Então, essa vibração, ela está influenciando no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa mente. Então, se você tem um propósito, e você sabe qual é o seu propósito, se você tem um sentido de vida, você vai nessa direção. Você vai buscar, lógico, enfrentar desafios, tudo, né? Porque não é uma coisa que vem normalmente, você tem que ter uma evolução, né, nessa vida. Então, vão surgir desafios, mas pelo menos você tem um norte. Agora, se você não tem os teus pensamentos alinhados aos teus sentimentos, você não tem a sua cabeça no lugar, você perde o norte, ou seja, você perde a cabeça, né, que a gente fala. Então, você não sabe para que direção você vai. Então, você vai se contentar em ser dirigido e não dirigir a sua vida. Uhum. Acredito que seja dessa maneira. O que você acha? Não faz todo sentido, porque essa questão de você não identificar qual é o seu propósito, aí é como assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve, até ônibus errado serve. Você não sabe para onde você está indo mesmo. Primeiro que passar, acertar o sinal e sobe. E de repente vai para algum lugar que não te interessava, né? E essa coisa é bem curiosa. Na minha adolescência, né, tinha épocas que eram muito difíceis e que o recurso financeiro era muito pequeno, né? Então era muito um choque de realidade, né? Eu já fiz isso, de dar sinal para um ônibus sem saber para onde ia, subir no ônibus, ia até onde fosse, descia lá no ponto final, então de volta para voltar. Aí para que isso? Estava sozinho, não tinha nada para fazer, não tinha ninguém para conversar. Vou experimentar como é que é isso. Então, essa fala que eu disse, para quem não sabe para onde vai, até o ônibus errado serve, eu já experimentei esse negócio. Na prática, tá? E realmente é isso. Se você não pensar para onde você quer ir, você se torna conduzido, né? Vira massa, fica acompanhando o rebanho, né? E aí, nesse ponto aqui, eu vou... As mamães que me perdoem, né? Inclusive a minha, né? Mas as mães criam os filhos para serem o quê?
normais. Mas o que é normal? Normal é que um cara que não chama atenção, que acompanha o grupo, né? Então, essa ideia de criar o filho para ser normal, que eu já conversei com centenas de mães, e elas falam a mesma coisa, mas me perdoem, mas está equivocado. O filho não está aqui para ser normal. Ele está aqui para ser feliz. E o que é feliz de um não é o feliz do outro. Um filho vai querer ser pescador, o outro vai querer ser médico. Fala, ai, meu Deus do céu! Mas fica tranquilo, que o que importa é cada um ir na direção do seu sonho, daquilo que faz sentido para ele. E aí vai acabar, de algum jeito vai acabar acontecendo. Nós temos até alguns exemplos de pessoas que vieram de famílias muito pobres que se tornaram médicos, né? Eu vou mencionar dois aqui, o Roberto Chiniachik, que está vivo ainda, e o Juscelino Kubitschek, que já faleceu, mas os dois se tornaram médicos e eles eram de famílias muito pobres. O Roberto Chiniachik, o pai dele trabalhava em farmácia, e a mãe dele era dona de casa e às vezes prestava algum serviço de secretariado do lar, ou seja, fazia faxina na casa dos outros, né? E aí um dia ele chegou para a mãe dele e falou que queria ser médico. E a mãe dele falou, olha, se você quer, meu filho, você vai conseguir. Percebe? Que ela botou na mente dele uma informação de que ele era capaz. E isso, de alguma maneira, acabou sendo, né? E aí você vê outro exemplo do Juscelino Kubitschek, que a mãe dele era professora e o pai dele era, que na época era chamado de caixeiro viajante. É um vendedor que vai de cidade em cidade oferecendo produtos e coisas que vale. Não ganha alguma coisa, mas nada que pudesse bancar uma faculdade de medicina para o filho, né? E ele conseguiu se tornar médico. Então, estou trazendo dois exemplos aqui que são fáceis de comprovar, né? Em que a decisão de fazer alguma coisa foi muito mais forte do que as próprias limitações que existiam na vida daquelas pessoas. E essa ideia de, não dá, filho de pobre morre pobre e tal, isso é uma mentira, uma ilusão que foi incutida na cabeça dos ancestrais e eles vêm repetindo, repetindo, repetindo. Então, sei lá, a tua mãe não falou isso para você por mal, é porque ela ouviu da mãe dela, e a mãe dela ouviu da avó, e a outra ouviu da bisavó, e assim vai. E na prática a gente fica assim como um eco das crenças dos antepassados. E com todo o respeito aos nossos antepassados e às suas lutas para sobreviver e para trazer nossa genética até os dias de hoje, mas nós precisamos virar a página, é a nossa vez de viver, e viver do jeito que a gente conseguir, o melhor que a gente conseguir. Né? E quando a gente acredita em alguma coisa, é extremamente perigoso, porque a crença estaciona o pensamento, né? Eu acredito que isso é assim. Tá bom, para que eu vou pensar nisso? Né? Ao passo que se eu considerar, bom, isso pode ser assim, para mim faz sentido hoje que é assim, mas eu estou aberto. Se amanhã eu descobrir que tem uma coisa melhor, por que não avançar, né? E essa questão de propósito, né, que é buscar um propósito, é buscar um sentido, né? Muita gente fala de propósito, uma palavra da moda, ainda mais que se expandiu muito a profissão de coach, né? Então, tem coach para todo lado, tem coach até para você pentear o cabelo, tem alguém que ensina você a pentear o cabelo, né? Tá, lotou, né? Agora, aí fica esses jargões, nada contra a profissão, sabe? Em qualquer profissão do mundo, sempre tem uma onda que infla e depois ela vai selecionar, seleção natural da espécie, né? Se olhar na cidade que eu trabalho aqui, também tem um monte de profissionais que trabalham com psicoterapia e nem todos têm um consultório como eu tenho. Por que será? Porque eles fazem trabalho diferente, né? Outro dia um cara me falou, não, eu estou trabalhando para a polícia. Eu falei, que bom, então. Mas eles só pagam um valor pequeno, então eu só faço terapia de 30 minutos. Eu falei, como é que você vai fazer terapia de 30 minutos com um cara que estava envolvido num tiroteio ali embaixo? Você fala, não, foi só uns tiros que ele deu, não dá, gente. Fica uma coisa artificial, né? Você tem que dar atenção de verdade para quem está te procurando. Então, assim, não importa se é um atendimento individual, se é um atendimento coletivo, mas tem que ser atenção plena no que você está fazendo. Isso eu estou usando a minha profissão como referência, mas vale para qualquer profissão. Você estar plenamente naquilo que você está fazendo. Você vai fazer tal coisa, então se concentra naquilo, esquece do mundo.
Ah, eu trabalho de balconista na loja de sapato. Então, quando você entrar lá, meu amigo, você esqueça do mundo, seja o melhor do mundo naquilo que você faz. Se dedique, se entregue, e isso vai se refletir de alguma maneira na sua profissão. Então, quando nós estamos falando de propósito, estamos falando disso, de você fazer algo que de fato você esteja conectado naquilo. Por exemplo, mas o que é propósito? Vamos falar assim, de uma forma genérica, né? Qual é o propósito de um trem? Transportar algo para algum lugar. Pode ser pessoa, carga, o que for. O propósito de um navio é parecido com o do trem, só que ele usa o caminho de água e o trem usa trilhos. Mas é transportar algo para algum lugar. Se ele não conseguir transportar, ele perdeu o sentido dele de existir. Um trem que não transporta não serve para nada. Né? Sim, cada um de nós tem um propósito que assim, é uma finalidade de vida, que não é específico. Quando você fala que o propósito do trem é transportar, pode transportar milhares de coisas diferentes. Então, o seu propósito, por exemplo, que seja educar, tem milhares de jeitos de educar em milhares de coisas. Mas educar é um propósito, né? Quando eu me afinizo com o propósito de despertar talentos, tem milhares de jeitos de despertar talentos. Alguns eu já conheci, outros eu nem sei que existem ainda, mas com certeza existe milhares de jeitos de fazer isso. Então, cada um de nós tem algo que é um propósito da sua existência. Aí me perguntam assim, mas como é que eu vou saber qual é o meu propósito? Uma dica que eu posso dar é o seguinte, o propósito é algo que você faz com facilidade. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que trabalha com astrologia, para ela aquilo é fácil. Para mim pode ser difícil, mas para ela é fácil. Então, você já começa a reconhecer aquelas coisas que você faz com facilidade, sem fazer muito esforço para isso, está te levando naquela direção. Aí, se você pega aquilo que você já faz com facilidade, você se dedica, aí você se sobressai, cara, você se destaca. Fala, nossa, olha o que aquela pessoa está fazendo, que ela já está usando alguma coisa que para ela tem alguma facilidade natural e ela se dedica. E aí, naturalmente, isso aqui vai dar um boom, vai dar um crescer, né? E aí é que vem o destaque. Aí é que está o perigo da gente seguir a multidão, né? Porque se a multidão está indo para lá plantar batata, e o meu propósito não é plantar batata, é plantar cebola, eu vou fazer umas batatas meia boca. Quando que se eu me destacasse daí, fosse cuidar da cebola, eu ia fazer uma cebola bem caprichada. Fez sentido, não, Valéria? Sim, você tomar cuidado com esse modismo, né? Hoje em dia ele é implantado, todo mundo tem que vestir assim, todo mundo tem que pensar assim, todo mundo tem que cortar o cabelo assim, mas eu sou o quê? Eu não sou todo mundo, eu sou o único, não existe nenhuma digital igual a outra. Nós somos seres completos. Eu posso me afinizar com um grupo, mas eu não tenho que concordar com tudo que esse grupo fala, pensa, diz. Então, é você ser você mesmo. Então, às vezes, a gente tem que parar e perguntar: eu estou sendo eu mesmo, eu mesma? Eu estou sendo meu melhor amigo, minha melhor amiga, ou estou sendo meu pior inimigo? Porque se eu quero realizar coisas, eu tenho que contar com a minha melhor amiga ou meu melhor amigo, que sou eu mesmo, que sou eu mesma. Então, se eu estiver contra esse amigo, essa amiga que sou eu, como é que eu vou realizar? Como é que eu vou me sentir pleno, né? Então, assim, depende também da força que a pessoa vai trazer à tona para sair um pouco da ambiência onde que ele se encontra, ou que ela se encontra. Porque a ambiência, o local, o ambiente que a pessoa está, determina. Você citou, por exemplo, as mães, né? Então, essa hereditariedade que a gente tem, que tem padrões, repetição de padrões, né? Mas, como você disse, na boa vontade de ajudar o filho, com amor, ela acaba deixando, até um termo que o pessoal confunde muito quando a gente fala, até choca, aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente medíocre. Lembrando que medíocre quer dizer na média. É uma linha constante, você não tem uma evolução. Então, a gente
tem condições e tem ferramentas para isso hoje, para quebrar essa repetição de padrões, não é isso? Perfeito. Nós estamos num momento que existem opções de melhoria, de facilitar a melhoria, né? Aí precisa cada um buscar, né? Porque esse medíocre na média tal é o que o pessoal chama por aí de normal, né? Ah, normal é o que todo mundo faz, Normose, né? né? Outro dia eu estava assistindo um seriado de filosofia, né, que chama Merli. No Netflix tem isso aí. É em espanhol, né? Não tem em português. Em espanhol. Não tem problema. Você treina o seu espanhol assistindo aquilo ali, porque é muito fácil. Cada capítulo é um dos filósofos, né? E o que acontece na história ali demonstra aquela informação que eles vão estudar, tá? É bem interessante, é bem beira-humor aquilo. E uma coisa muito curiosa ali é justamente comparar o que já foi aprendido na filosofia com o que se aplica atualmente. Percebeu, o filme, essa gravação, essa produção é na Espanha. E ele tem vários jovens lá, adolescentes lá no colégio lá, que usam calça jeans rasgadas, né? Assim como usa aqui no Brasil, assim como está usando na América do Norte. Aí fica olhando assim, peraí, no mundo inteiro, onde é que está a cultura daquele local, né? Não tem um jeito de vestir do espanhol, o jeito do brasileiro, o jeito do, sei lá, do japonês, do árabe. Está todo mundo usando a mesma roupa. Percebe que virou assim uma padronização, né? Do mesmo jeito esse negócio de tatuagem. Nada contra tatuagem. De repente, se para você fizer sentido, você usa, né? Mas espalhou para o mundo todo. Agora todo mundo virou amante da tatuagem. Todo mundo virou como se fosse do... que surgiu esse negócio no seu costume oriental, né? Algumas áreas do Oriente que tem esse costume, né? Aí o negócio pasteuriza. Para mim, a ideia do pasteur lá de pegar vários leites de várias vacas, misturar tudo, passar no processador e ficar tudo num padrão só, né? Que você for comprar o leite de caixinha, está lá padrão UHT, você fala, o que será que é isso, né? Pasteurizou. Então, agora pasteurizou gente também, né? Então, veste a mesma roupa em todo lugar, usa o mesmo costume em todo lugar. E aí vem o tal do politicamente correto. Agora tem que me policiar no que eu falo. Nossa, mas gente, isso é chato demais. Isso é chato, isso é um pé no saco. Que, por exemplo, a pessoa pode estar assim politicamente correta, falando tudo dentro do padrão exigido atualmente e ser um tremendo hipócrita, um tremendo sacana, um tremendo safado. Vou dar um exemplo. O time de futebol da minha rua, quando eu fui para São Paulo, eu sou nascido em Pirassununga, no interior do estado, eu fui para a capital. Aí eu tinha 11 anos de idade. E aí a gente jogava bola na rua. Então, eu vou dar a escalação do time. A gente ia ser preso hoje, tá? Neguinho, Negão, Azul, Zóio, Japa, Rosinha. Rosinha era um cara, um alemãozinho, né? Que ele ficava cor-de-rosa no sol. Tá? Então, esse era o time da gente. Então, se você falar, poxa, mas a gente era racista, mas de maneira nenhuma. Aí de você, se você tivesse qualquer atitude que fosse pejorativa com o nosso grupo, sabe? Inclusive, até quando jogava futebol, geralmente tem alguns confrontos, né? Canelada, um bate no outro, alguma coisa assim. Não precisava aquele que tomou o chute reclamar, não. O próprio grupo já punha a norma. Falou, peraí, você não sabe jogar bola? Então não joga, cara. Vai para o banco. Aqui é para jogar na bola, não é para chutar as pessoas. Percebe que a gente tinha aqui um código de ética, né, de palavras não ditas, você entende? Mesmo sendo crianças, mesmo sendo de várias origens raciais, né? Que São Paulo é um caldeirão, né? No mesmo time você tem japonês, de origem africana, origem europeia, seja cor-de-rosa ou não, mas está todo mundo lá. E a gente era unido e respeitoso uns com os outros, né? Aí, quando tinha jogo com outros times, às vezes tinha uma exacerbação, uma pancadaria, mas assim, era um time contra o outro, não nós entre nós mesmos, sabe? Então, assim, eu vejo que nós éramos muito mais autênticos Felizes também, né? e felizes, sem dúvida. Essa felicidade vem da nossa autenticidade. Nós não, quando nós estamos chamando o cara de neguinho, de maneira nenhuma é diminutivo, é pejorativo, é carinhoso, sabe? Ele é o menorzinho.
E o outro, por que é negão? Porque o cara é gigante, cara. Se olhar o tamanho do armário, você vai entender, né? E ele também não se sentia nem um pouco incomodado com isso e está tudo em paz, sabe? Então, essa leveza, eu sinto que hoje as pessoas não usufruem. As palavras se tornaram agora crimes. Eu já falo, pô, eu não tenho culpa se eu sou cor-de-rosa e o outro é marrom. Não sei de nada, cara. A gente nasceu assim. Agora, ficar com essa conversinha mole, de politicamente correto, enquanto que você não está fazendo nada para beneficiar o próximo, então é muito fácil fazer discurso, né? Como que o outro deve agir, porque como que deve se agir na escola, na faculdade, o patrão, não sei o quê. Mas você quer saber como um patrão deve agir? Torne-se você um patrão e age, né? Seja você o modelo, né? E a gente pode criticar a produção industrial, né? Mas antes do Ford e depois do Ford, mudou completamente o padrão de vida do operário. Antes o operário era um semi-escravo. O Ford dizia que ele queria que pagava tão bem os funcionários dele para que eles pudessem comprar o produto que eles mesmos faziam, que era carro. Então aí teve um boom do poder aquisitivo da pessoa que fazia um trabalho que ela não era dono da empresa, era um funcionário lá, e melhorou demais. Então, ao invés da gente reconhecer que foi bom, né, que melhorou o padrão de vida, eu vou ser contra o cara que dá emprego, percebe um negócio assim que não tem pensamento. Isso é só repetição. Um idiota falou alguma coisa e os outros normais, entre aspas, né, aquele rebanho, criticando alguma pessoa, alguma atitude, né? Eu acho que, em vez de a gente criticar os outros, por que não cada um melhorar a si próprio, né? Seja um profissional melhor. Ah, mas esse Sim. serviço aqui paga pouco. Hein? Qual é o serviço que paga mais? Ah, aquele outro serviço lá paga mais. Então, você aprenda a fazer aquilo e vai para o outro. Ué, entendeu? A meu ver, olhando para essa situação, eu tenho a sensação de que a pobreza é ensinada. A gente não nasce pobre e nasce para ser pobre. A gente aprende em casa. Aprende esses Sim. conceitos que desvalorizam, né? Que fica se comparando um com o outro como se o outro tivesse sorte e você tivesse azar. E não é assim, não, cara. A vida é difícil, a tua, a minha também é, de todo mundo é. A gente tem que se virar para poder melhorar essa coisa. E fica falando, ah, não, você vai me falar agora de meritocracia, você quer comparar, né? Outro dia vi uma charge, né, que ia começar uma corrida, né? E aí tava lá uns caras vestidinhos de terno, não tinha nada na frente deles, e tinha as mulheres na frente delas, tinha, sei lá, varal de roupa, cozinha, não sei o que, não sei o que. Isso é um tremendo preconceito, né? Como se só a mulher pudesse lavar roupa, como se o homem não tivesse que fazer isso, né? Como se só a mulher cozinhasse, só a mulher cuidasse de filho. Isso é coisa da sua avó, cara. Isso está completamente ultrapassado. Hoje em dia, tanto homem quanto mulher se viram, cuidam de tudo que precisa cuidar para sobreviver e vão para o mundo. Então, você já começa dizendo, olha, eu não vou ganhar porque desse cara aí, porque esse aí não tem que lavar roupa, eu tenho. Pô, que papo furado, né, gente? Papo furado. A tua história é a tua história, dele é a dele. E se a gente olhar também, né? Homens que não fazem nada dentro das suas casas. Quem foi que ensinou eles a agirem assim? Quem foi que ensinou? Foi uma mulher, cara, foi a mãe deles, que tratou ele como um imbecil, que não arruma cama, que não sabe fazer nada, né? Então tornou esse cara um cara limitado. Mas então, ou seja, a mulher, para poder assumir a sua posição no mundo de equivalência masculina, equivalência na igualdade, hein? A pessoa pensa que é igual. Não dá para ser igual. O homem não consegue gerar filho, a mulher consegue, né? A taxa de testosterona masculina é alta, a feminina é baixa. Então tem um monte de coisa que é diferente, mas o fato de sermos diferentes não quer dizer que um deva prevalecer sobre o outro. Nós podemos ter equidade, né? Ou seja, equivalência, cada um fazendo do seu jeito. Então dá para a gente fazer um monte de coisas maravilhosas, respeitando as diferenças, sem querer ser todo mundo igual. Não é possível ser igual. E essa coisa aí do politicamente correto vem querer padronizar. Não, porque homem e mulher tem que ser igual. Não dá para ser, gente. É uma viagem isso, uma teoria, não sei de onde, que fica inventando lorota, né? E o fato de ser diferente não quer dizer que é errado, é diferente, é só isso. Agora, os homens que não foram educados pelas suas mães para serem colaboradores em casa,
eles vão ter que aprender com quem eles estiverem vivendo junto. Então, aí, aquela que a mulher do sujeito vai ter que virar professora do cara, fala, vem cá, você percebe que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E aprender depois que ele está grandão do que aprender pequeno. Agora, essa libertação, né? De você conseguir fazer várias coisas, é muito bom, gente. Não é ruim, não, é bom demais. Você saber que você não depende do outro, né? Você consegue fazer a sua comida, você consegue lavar a sua roupa, você consegue ter o seu espaço. Pô, que legal, cara. E aí poder cooperar um com o outro para poder também ter tempo de convivência, né? Senão não tem mais convivência. Que a mulher for trabalhar fora, mas ela chega em casa e fica trabalhando e o sujeito vai ficar vendo novela, pô, que coisa mais esquisita, né? Sei lá. Como é que você vê isso aí, Valéria? Essa parte da mulher, né? O que ela vai fazer com a educação é primordial, porque, como você disse, quando é pequeno é mais fácil. Até como a gente fala quando vai aprender uma língua, você começa desde cedo, é mais fácil, você vai incorporando aquilo. Quanto mais idade você tem, não é que seja impossível, mas fica mais difícil. Então, se hoje não houver uma nova conscientização de preparar essas crianças que estão vindo de uma maneira diferente, né, tem certas culturas que a criança ela faz desde pequena, ela aprende a limpar o chão, ela abriu a porta, ela tem que fechar, ela saiu de um cômodo, ela tem que apagar a luz, ela pode ajudar a aprender a lavar uma louça quando é criança, mesmo que ela é criança e não lave a louça direito, mas é incentivar, é falar, que bom, ficou bom, da próxima vez você faz melhor, é ter uma outra visão, né? Então, a preparar adultos melhores, porque a gente fala assim muito hoje em dia, todo mundo que é pai, mãe, né, avó, tio, tia, quer deixar o mundo melhor, né, para os filhos, para os netos, não é isso? Todo mundo fala, a gente quer deixar um filho melhor. Então, acho que está na hora de a gente parar para pensar de deixar filhos melhores para o planeta. Uhum. E para esse mundo. Então, se a gente preparar essas crianças, esses jovens que estão vindo de uma forma melhor, o planeta não vai ter tantos problemas, a gente não vai precisar ter tantas ONGs, tanta coisa que está aí no mundo, porque as pessoas, os adultos de amanhã estarão melhores. Né? E isso não é só o governo, a escola, a professora. Isso começa dentro de casa. Os pais, a mãe e o pai. Só que, quando você está disposto e disposta a ter trabalho com relação aos seus filhos? Porque filho dá trabalho, entendeu? Então, assim, hoje está todo mundo com pouco tempo, não tenho tempo. Quando você pergunta para alguém, como você vai? Está tudo bem? Como você está? Ah, estou numa correria. Todo mundo responde, eu estou numa correria. Então, os pais também estão numa correria. Mas se eles não tiverem, né, um propósito, um sentido de vida, né, para olhar esses filhos com mais carinho e dar a eles um pouco mais de atenção, e isso implica em trabalho, como que eles vão deixar essas crianças melhores para o planeta? Né? Então, é muito fácil hoje em dia, você quer ir num restaurante, antigamente o pai ficava com a criança no colo enquanto a mãe comia e revezava, hoje não, hoje a criança está com o tablet, está com o celular, enquanto o pai e a mãe estão comendo, a criança está quieta ali. Que bom, não está incomodando, você está conseguindo comer sua comida, né? A criança aparentemente ela está feliz, porque ela está com o seu celular, o seu joguinho, mas a que custo? E lá na frente, como é que fica isso? Não é verdade? Você tocou num ponto muito importante. E quem quiser pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, tem um livro interessante que é Crianças Francesas Não Fazem Manho. É bem interessante que a autora do livro vai mostrar que o costume, né, uma família francesa vai no shopping, vai a qualquer lugar, ela não vai levar a criança para passear. Os adultos estão saindo. Você quer ir com a gente?
Ó, a gente vai num lugar assim, 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 tem esse tipo de conduta necessária. Então, a criança é o convidado de acompanhar os pais. Aí você sai desse lance, aí vai olhar para os norte-americanos, e os brasileiros copiam os norte-americanos, né? E copiam muita porcaria, né? Então, aí você vê as crianças são um inferno. Elas vão no restaurante, elas ficam fazendo zoada, ficam perturbando os adultos. Elas vão no shopping, elas querem tudo, mas não é possível ter tudo. Aí você vê a criança, vamos almoçar num restaurante de comida por quilo, self-service, né? Aí o adulto pergunta para um toquinho de criança que não consegue nem enxergar o que está em cima da bancada, né? O que você vai querer? É uma pergunta, isso é a prova da imbecilidade, né? Como é que um ser que nunca experimentou aquele alimento vai poder escolher aquilo que nunca experimentou? Então, é a renúncia da função de educar. Se você vai educar, põe um pouquinho de cada coisa. Fala, vou pôr umas coisas aqui para você experimentar. Isso aqui é o quiabo, aquele ali é o berinjela, esse aqui é o bife, esse aqui, põe tudo lá. E se a criança não comer, não comeu, não comeu, larga a mão, esquenta a cabeça. Deixa ela experimentar, ué. Entendeu? Mas se ela não experimentar, como é que ela vai poder criar um repertório de gosto, né, de paladar, né? Porque cada gosto que vem para sua boca vai gravar no seu cérebro, né, uma impressão, né? Como cada gosto, cada cheiro, né, cada cor, tudo isso vai gravando. Então, se você tiver repertório, tiver bastante opções, com o passar do tempo, a pessoa vai criando o seu gosto alimentar. Olha, eu prefiro mais isso, mais aquilo, gosto mais disso, mais daquilo. Agora, um adulto perguntar para uma criança o que ela quer, que é a coisa mais comum. Você, para qualquer lugar que você vai, você escuta os adultos perguntando para o filho o que ele quer. Aí, ou seja, o adulto ele é subserviente à criança. Me perdoe, gente, mas é uma completa inversão de papéis. Está tudo errado. Hoje você vê o pai e a mãe amigo ou amiga do filho. Me desculpem pais e mães também, mas pai é pai, mãe é mãe. Amigo é outra coisa. Você pode tratar ele bem, você pode ter um respeito, um carinho, estar junto, mas pai é pai, mãe é mãe. Eles precisam dessa autoridade, eles precisam desse limite. E eles estão gritando por isso. E os pais não estão escutando. Então, aí você chegou num ponto chave, ó, porque quando a criança está fazendo zoada, que ela está perturbando, ela está querendo que você diga não. Ah, mas quando eu falo não, ele chora, ele faz bagunça, tudo. Isso, mas o que ele quer é não. Porque quando você fala não, no inconsciente dele vai chegar a seguinte informação: ela se importa comigo, ele se importa comigo. Esse se importar é a tradução mais grosseira do eu sou amado. Entendeu? Eu sou amada. Agora, quando você deixa tudo, a informação que vai é que a pessoa não tem importância. O que eu faço não tem importância. Então, eu não tenho significado na vida desse adulto. Então, os adultos estão com uma fala, eu sou legal, sou amigo do meu filho e tal, só que isso está sendo um desastre para a formação daquele outro ser, porque aquele outro ser se sente desamparado, abandonado. Ai, como abandonado, eu dei o iPhone para ele, como que porcaria, ele não precisa de objeto, ele precisa de sim ou de não. Agora, tem uma coisa, essa criançada não aceita o não vazio. O que é não vazio? É que o não precisa ser seguido de um motivo. Não vai fazer isso por quê? Por causa disso, disso e disso. Se você der um motivo, a criança não é idiota, ela é esperta. Fala, bom, agora entendi por que ele está falando isso. Entende? Não é só uma coisa oca. Agora, você usou a expressão de corrida, né? Que as pessoas falam que a vida está corrida. Mas a gente está correndo para quê, hein? Para chegar no final? Qual é o final da vida? É morrer? Então você está correndo para morrer? Que porcaria de vida é essa, rapaz? Para com isso. Então, assim, essa coisa de se a sua vida está muito corrida, precisa ver como que você está administrando seu tempo. O que você está priorizando, né? Eu tenho clientes que chegavam em casa, era um inferno a vida com os filhos. Aí nós trabalhamos isso, vamos priorizar. Então, chega em casa, não faça nada. Dê atenção 100% para a criançada. Você sabe o que acontece? Não leva 1 hora, gente. Não leva nem meia hora para as crianças enjoar de você e falar, mãe, vai fazer alguma coisa? Dispensa você rapidinho. Tá? Eles não aguentam ficar com você muito tempo também, não. Depois eles vão fazer alguma coisa e eles voltam. Mais tarde eles voltam aqui para querer sua atenção de novo.
Mas aí, se você faz isso, dá atenção plena, está totalmente disponível. Em pouco tempo, completou aquela cota de amor necessária e ele sai para fazer outras coisas. A gente não é sim, siamês que tem que ficar grudado, sabe? A gente precisa ter a validação do nosso vínculo. Então, quando a mãe sim. ou o pai chega em casa e fica junto, valida aquele vínculo, né? Se você tiver 15 minutos, esteja pleno 15 minutos. Se você tiver pleno, se você tiver meia hora, que bom. Então esteja pleno meia hora. Né? Esteja pleno do que você está fazendo. É isso aí. Estar pleno é estar totalmente conectado naquele momento, naquela situação. Ah, eu fiquei meia hora com o filho. O que você ficou? Ah, fiquei no celular, mexendo no Facebook. Pô, você não ficou, cara. Esquece o celular, esquece tudo isso aí. Para ficar com ele, para saber dele, saber como é que ele está, como é que ela está, como é que foi seu dia, como é que foi na escola, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que você gosta, o que você não gosta. E dá linha para o bicho, né? Sem também tornar um interrogatório, né? Um diálogo, né? E voltando naquilo do não, né? Na verdade, o não ele educa, o não preserva e o não protege. Uhum. Você está desagradando, entre aspas, o seu filho e sua filha, mas você está protegendo, você está educando, você está ensinando. E você está demonstrando, como você bem colocou, o amor que você tem por ele. Uhum. Que você se preocupa com ele, que ele é importante. Então, qual é a importância que você dá para cada coisa? Qual a importância que você dá para cada momento da sua vida? Qual a importância que você dá para você? Uhum. Porque se você não se importar com você, você não vai conseguir se importar com o outro. Então, a gente volta também para nós mesmos, né? Você se põe em primeiro lugar ou não? Você está em último lugar da fila. Então, é estabelecer prioridades, né? Eu me amo para poder amar o outro, porque eu não posso dar ao outro o que eu não tenho em Uhum. mim, desenvolvido em mim. Faz todo sentido. Você vê assim, tem uma coisa que muita gente afirma, né, o tal do cansaço mental. E eu vou dizer o seguinte, não existe cansaço mental. Não, como que não existe? Eu fico cansado, eu fico estressado. Eu ouvi falar assim, estou estressado. Né? Tem falha de memória e tal. Pois então, isso aí tem dois sintomas básicos aí. Primeiro, está tomando pouca água. A gente está desidratado, a gente precisa tomar muita água, porque você usar todo esse aparelho humano aqui consome muita água todo dia. Então você precisa beber muita água. Como que é isso? Beber água mesmo sem estar com sede, tá? Mesmo sem estar com sede. Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou bebendo tanto de água certo? Olha a cor do xixi. Quanto mais claro tiver, mais certo você está. Tá bom? Porque quando você passa emoções, por exemplo, de raiva, angústia, você pode olhar que o xixi vai ficar mais amarelo. Então, quer dizer que nessas situações você precisa de mais água do que nas outras dias, que você está mais calminho, mais sereninho e tal. Então, já tome água, bastante água durante o dia e vá monitorando pela cor do xixi. Agora, a questão do cansaço ou conflito mental, que não seja oriundo de desidratação, né, de falta de água, aí vai ser, na verdade, o conflito mental. Você está fazendo uma coisa e lá no seu íntimo você sabe que devia estar fazendo outra. Esse conflito é que te deixa cansado mentalmente. Mas é conflito, não é cansaço. Porque se você estiver fazendo o que é para fazer, você não se cansa. Você acha que o Leonardo da Vinci se cansava de fazer as obras dele? Não se cansava. Você está fazendo o seu propósito, aquela história do tempo voa. Fala, nossa, como foi rápido, gente, como o tempo passou depressa. Porque você está naquilo que é para você fazer. Aí você fala, nossa, foi rápido demais esse tempo. Você não cansa. Né? É claro que é Uhum. natural que o físico precisa dormir, né? Precisa repousar, tal, tal. Mas isso é o físico, não é a mente. A mente está um outro plano, está mais profundo que o físico. O físico precisa de reparos, de manutenção, né? Então, você precisa dormir, precisa ter se alimentado, e aí tem aquela manutenção biológica, celular, reparar o equipamento para poder, né,
Se fosse numa indústria, né, era o pessoal da manutenção que faz a limpeza, desmonta as máquinas, limpa tudo, monta de novo. Tá? Isso é um sono do ser humano, E né? essa manutenção também tem a ver com uma coisa que a gente perdeu um pouco, a gente faz automaticamente, né? Que é o respirar, né? A gente não respira mais, né? Plenamente. Então, em escolas, a gente aprende sobre o pranayama, ou seja, o exercício respiratório, né? Prana quer dizer vida, né? Que a gente tira do ar, dos alimentos, do sol, da água, mas que está muito presente no ar. Então, assim, quando você não respira direito, você começa a querer respirar, você acaba ficando até com tontura, né? Que oxigena o cérebro, e o cérebro leva aquele baque, é bom, mas ele não está acostumado. Então, esse ato de respirar, e quando você está muito afobado, você não respira direito, você respira, é muito curta a respiração, né? Então, acho que também ajuda, né, com essas dicas que você está dando, essa parte do respirar também é importante, né? Eu acho que é fundamental respirar, né? A gente precisa reaprender. E, nesse sentido, tem N jeitos de respirar que os ocidentais não sabem e os orientais sabem. Então, tem que aprender com quem sabe. Essa ideia também de aprender, né? Aprender é apreender, é trazer para si, né? Se apropriar daquilo, né? E o conhecimento, quando você se apropria do conhecimento, ele ocorre um metabolismo dentro de você e ele gera um retorno. Então, o conhecimento é que você aprendeu uma coisa e ficou só você e acabou. Não, ela circula. Sim. A gente precisa tomar cuidado também de com quem aprender, né? Você imagina assim, se eu for perguntar para minha mãe, que tem 86 anos, mãe, quais os melhores investimentos para fazer? Ela vai me falar alguma coisa na cabeça dela, mas ela não é uma especialista no assunto investimento. Então, se eu quero saber de investimento, eu tenho que olhar alguém que investe e tem retorno. Aí, essa é uma Sim. pessoa para perguntar sobre investimento. Da mesma forma que a pessoa fala assim, ah, eu estou com um problema de saúde, eu vou no médico. Mas você vai fazer o quê no médico? Ah, porque precisa cuidar da saúde. Tá vendo? As palavras estão trocadas. Médico não é especialista de saúde, ele é especialista de doença. Ele é treinado para identificar sintomas, identificar doenças e a fazer alguma ação supostamente corretiva para aquela doença, para aquela enfermidade. Então, se você quer ter saúde, não é no médico que você vai aprender a ter saúde, é olhar a pessoa que tem saúde. Poxa, essa pessoa tem saúde de fé. Como será que ela vive? O que ela faz? Deixa eu conversar com ela. Como é que ela se alimenta? Como que já tem atividade física ou não? Como é que dorme? Como é que respira? Percebe? Então, a gente tem que aprender a buscar informação de acordo com o que a gente quer, com alguém que se sobressai naquilo. E não fica nessa linguagem politicamente correta, né? Ministério da Saúde, que tá ligado à medicina. Devia chamar Ministério da Doença. Nada contra os médicos, né? Ainda bem que eles existem, porque quando você tem uma doença, você vai lá, o cara arruma algum jeito de você melhorar, tá certo? Mas para você, quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de não precisar tomar remédio, eu estou falando de eu estar bem, né? Estar em condição de não precisar. É a Inclusive, prevenção, né? prevenção, sem dúvida. Inclusive, tem algumas linhas de pensamento na medicina, que aqui onde eu estou em São Lourenço tem um plano forte que é a Unimed, né? E eles desenvolveram uma linha aí que é medicina da família, né? Que eles chamam assim dentro do projeto. E aí eu conheço pessoas que trabalham nessa área, etc. Aí falam, por que estão fazendo isso? Falei, cara, porque é muito mais econômico, né? Entenda que se você previne, você não fica sobrecarregando as consultas, que a pessoa vai marcar uma consulta e demora lá para frente. Não fica sobrecarregando laboratórios, né? Não fica sobrecarregando o sistema hospitalar, porque você já vai trabalhando antes, né? Identificou no começo qualquer coisa, tem um meio corretivo para se indicar. Na visão médica, hein? Não estou ainda, nem estou chegando numa visão de nutrição, nada disso. Então, você vê, os próprios profissionais da área da medicina já estão mudando o seu jeito de olhar para o assunto. Porque, ao invés de a gente atender o cara quando ele já está terminal, né, que não tem quase mais nada para fazer, por que não acompanhar de pequenininho, né? E você vai vendo o desenvolvimento daquela pessoa. Porque você vai lá e faz o exame, né? Como é que está o exame? Ah, tá tudo bom.
Está tudo bom, mas você está... Aí tem muita gente, está tudo bom, tem um infarto e morreu. Como é que é isso? Está tudo bom, teve um infarto e morreu, né? Como é que é? Mas estava tudo bom. Então não estava tudo bom. O exame estava dentro da tabelinha lá, né? Aceitável. Mas se tivesse tudo bom, a pessoa não tinha tido infarto e morrido. Percebe que esse acompanhamento é muito mais profundo, né? Vamos lá, o que é? Está dentro da tabelinha? Tá, mas será que você está comendo adequadamente? O que você anda comendo, né? Porque tem alimentos que são uma delícia, mas não quer dizer que sejam bons. Se você falar para mim, o que você quer? Eu quero sorvete. Entendeu? Uhum. Sorvete. Você acha que É eu bom. quero sorvete? Né? Tá certo? É gostoso, mas não é bom. Ah, então nunca pode tomar? Pode, de vez em quando toma um pouquinho, mas se eu for viver de sorvete, eu vou me ferrar, cara, porque o meu corpo vai precisar de um monte de outros nutrientes que o sorvete não pode me dar. Né? Sim. Percebe? Eu vejo que a questão, assim, grande parte dos problemas humanos estão na má interpretação das palavras. Como a gente não entende o que a palavra quer dizer, a gente sai fazendo coisas. Né? O que é bom? A gente pensa que é bom como que o que é gostoso, né? Gostoso, bom é bom, mal é mal, né? São diferentes essas coisas, né? E Sim. pegar outro exemplo, esporte é saúde. Não é. Esporte não é saúde, esporte é desgaste do veículo físico. E aí, o que você precisa fazer, então, para ter saúde? Precisa repor aquilo. Como é que você vai repor? Com alimentação adequada e com repouso, com Sono. respiração, percebeu? Aí vai virar saúde. Mas se você só ficar fazendo esporte sem repor os nutrientes, você vai ficar doente. Percebeu? Sim. É aquela coisa do exagero e do excesso, né? É a gente buscar sempre o caminho do meio, né? O equilíbrio. Então, tudo que é em excesso, tudo que é em exagero, ele pode ser muito bom, mas aí já não é legal. Você pegar doce de leite, você comer uma colher, 2 colheres, 3, aí você come o pote inteiro, aquilo que era bom, já não é mais bom. Aqui você fala, não quero mais. Por quê? Por causa do exagero. E a gente, hoje em dia, a gente vê um exagero em tudo, né? Um exagero no pensar, no sentir, o exagero no agir. Por isso que a humanidade, né? As pessoas estão meio perdidas, né? Elas saíram do eixo, né? Do caminho do meio, do equilíbrio. Sem dúvida. Você falou do pensar, do sentir, do agir, né? Eu entendo que quando você consegue alinhar, pensar, sentir e agir, você se torna uma pessoa de poder. É o que os alquimistas chamariam de se tornou um mago, né? A pessoa consegue governar os mundos, né? É o que Jesus, o Cristo, falou: quando você tiver fé do tamanho de um grão de ervilha, você vai mover montanhas, né? Você dará uma ordem e a montanha se move. Porque se você observar, todos os milagres que ele fez foi pela palavra. Ele pegou e falou e a coisa aconteceu. Ele comandou. Então, você imagina, Sim. o indivíduo ter o poder daquilo acontecer, o que ele pensou, o que ele sentiu. E o agir dele foi a palavra. Foi na hora que ele falou aquilo, aconteceu, ele está absolutamente em sintonia. Né? E se você observar na sua vida, por que você não está fazendo isso com plenitude? A primeira coisa é por não entender o significado das palavras. Então, eu penso em gostoso como se fosse bom. Então, eu estou com uma informação trocada. Aí eu vou sentir associado ao quê? Ao significado real ou significado trocado? E eu vou agir como? Diante dessa confusão, gente, é o resultado da vida que cada um de nós tem, que é bastante confuso. Aliás, eu proponho esse tema para o próximo bate-papo, Valéria. O que você acha? A gente vê pensar, sentir e agir e os significados das palavras, porque para você pensar com clareza, você precisa entender o que significa, né? Para depois, uma vez você entenda o que significa, aí o seu sentimento pode se alinhar com aquilo, né? Agora, um exemplo, né, que entra em choque aí com o politicamente correto, aí, né? Que é a masculinidade. O masculino, ele é agressivo. Só que agressivo não quer dizer violento. E quando o pessoal fala em masculino, machismo, então, eles estão falando de violência. Violência é imbecilidade,
não é masculino. Masculino não precisa de violência. Se você pegar um exemplo na natureza, vai o leão lá, né? Você acha que ele precisa brigar com alguém, cara? Só ele dar um rugido dele lá, já bota a ordem aqui é essa, galera, e ponto, né? Aí eu já escutei gente falar assim, mas que leão vagabundo, a leoa é que caça e o cara come sem caçar, mas o que é isso, tal, né? Então, isso aí para você perceber os arquétipos. Sim. Ele não caça porque aquele território é da família dele. Então, a função dele não é caçar naquele território, é impedir que outros venham caçar lá. Porque aquilo lá é da leoa, dos leãozinhos dele, da turma dele lá, né? Se ele tiver mais de uma leoa, quanto quer que seja. Mas se aparecer um outro leão ou uma outra leoa querendo caçar lá, ele expulsa. Se aparecer um tigre, uma hiena, quem quer que seja, aparecer lá, ele expulsa todo mundo. Fala, galera, aqui, esse pedaço aqui é da minha turma aqui. E ponto. A função dele, de leão, masculino, é proteção do território. Então, para a gente entender masculino e feminino, a gente precisa entender isso também. Que a função masculina é proteção de território. Um masculino que não protege o seu clã, não é masculino, gente. Ah, não, o cara é o bonzão da boca, então ele protege alguém? Não, não protege ninguém. Então, você me desculpa, mas ele não entendeu o que é ser masculino. Pode ter um RG masculino, ter um nome masculino, pode ter todos, mas a função é essa. Então, agora, pode fazer as outras coisas? Como há pouco nós estamos falando de fazer coisas dentro de casa. Pode e deve. As funções são... É legal todo mundo saber fazer tudo, mas a função predominante masculina é a defesa do território, a defesa do clã, e a função feminina é a manutenção do clã, que é a geração da cultura, é o transmitir o que é o certo e o que é o errado para aquele grupo, né? Como que é certo pegar as coisas dos outros e levar para casa? Não, a gente tem as nossas coisas e tem as coisas deles. A gente brinca, acabou de brincar, guarda lá na casa do amiguinho onde quer que for, e você vem com as suas coisas. Essas você fala, mas é só um brinquedo. Mas é como a criança lidar com os brinquedos, é como ela vai lidar na vida adulta, né? Percebe? Só que uma brincadeirinha na vida adulta, não, eu só peguei R$ 2.000. Você pegou R$ 2.000, você vai preso, cara, porque você pegou um objeto que é de outra pessoa. Então, mas quando criança era só uma canetinha. Então, exatamente. Precisa de criança ensinar esses valores, né? E esses valores, então por que o feminino que tem essa incumbência? Você quer ver como está no inconsciente coletivo? Se você vê uma pessoa jogar lixo no chão, na rua, né? Você vai pensar o quê? Olha, a mãe dele não ensinou ele a pôr no lixo. Né? Você não fala, o pai dele não ensinou a pôr no lixo. Tá? Você sempre vai falar, a mãe dele não ensinou ele a pôr no lixo. Então você vê que essa função já é ancestral. A função de educar, de ensinar o clã é feminina. Mesmo que socialmente, tanto o homem como a mulher tenham equidade. Pronto, isso é ponto pacífico. Mas, dado a agressividade masculina, quando ele vai fazer a mesma coisa com a criança, ele não tem o mesmo tato que a mulher tem. Embora, aqui estou olhando para a nossa civilização, entre aspas, aqui. Embora eu já vi documentário de índios brasileiros, né? E aí tinha um índio gigantesco lá, com cabelo de trança, assim, tinha umas crianças penduradas nas tranças dele. Ele virava, assim, ficava fazendo roda, que nem se a gente fosse no parquinho, e tinha duas crianças penduradas no cabelo dele lá. E então você vê assim, que a função dele naquele momento era meio de babá, né? Ele era babá da criançada. E as mulheres da tribo estavam fazendo alguma atividade, que na tribo indígena é bem dividido isso, por exemplo, fazer a farinha de mandioca, essas coisas assim, são tarefas que ficaram com as mulheres. Aí, numa outra parte do mesmo documentário, eles foram filmar esses índios caçando, né? E as mulheres não foram caçar, quem foi caçar foi os homens. E você vê esse mesmo cara que lá estava brincando com as crianças, que parecia um maricão, a hora que você vê ele usando a lança para caçar, você fala, pelo amor de Deus, o cara é perigosíssimo, tá? Então você vê assim, uma dualidade, né? Extrema doçura e extrema violência no mesmo veículo físico, né? A capacidade de destruição dele é muito grande, de caça e tudo. Mas quando ele estava com a criança, não, ele estava absolutamente protetor. Só que era outra posição de proteção. Nesse sentido, eu entendo que a nossa civilização
tem se perdido a partir do momento que o masculino não está fazendo a função dele de ensinar. O ensinar dele é diferente do feminino, mas também precisa ter. E na nossa civilização, entre aspas, ficou tudo nas costas da mulher, e aí ficou faltando alguma coisa, né? Ficou faltando essa coisa da proteção. Então, assim, é interessante que esse aspecto que eu estou falando masculino, só dá para aprender com o outro masculino. Então, é interessante que as crianças vão fazer esportes, como, por exemplo, artes marciais ou coisa assim, que tem os grupos, né? Ele vai aprender por osmose, né? Vai aprender por convívio, né? Uma arte marcial tem um código de conduta, tem uma ética, tem um padrão que precisa ser cumprido, né? E que se faça aulas separadas, aula de menino, aula de menina, né? Para poder aprender esses critérios. Que não é exatamente o que os indígenas fazem, mas é o que dentro da nossa organização social hoje seria possível de fazer, né? Que, de certa forma, lá, voltando para o meu time de futebol da infância lá, não deixa de ser, o time é todo masculino, né? Aquela conduta de uns protegerem os outros ali, masculino, né? A gente estava aprendendo. Olha, nenhum de nós sabia que estava fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso, né? Era natural. É natural. A maior parte das coisas é natural. A gente está sofrendo porque a gente está negando o que é natural.